és deusa, não és mais que Deus, mas depois de Jesus, o Senhor, neste mundo ninguém foi maior. E é por isso que ela merece a nossa homenagem. Estamos no programa Momentos de Fé. O nosso tema hoje é encerramento do ano mariano e também as festividades da nossa paróquia Nossa Senhora, Mãe, Rainha e Vencedora 3 vezes admirável de Schoenstatt. Eu falo que é o nome maior que tem de Nossa Senhora. Eu fui parar na paróquia da Nossa Senhora Maior, pelo nome, mas também pela vida. E assim, quero retomar aqui com vocês a informação de que celebrar o jubileu de Nossa Senhora, o ano mariano, né? O jubileu dos 300 anos do encontro da imagem da Senhora Aparecida, e celebrar o ano mariano para a Igreja no Brasil é uma dádiva, é uma graça. A Igreja tem o propósito, a partir das orientações do Papa Francisco, de rever a sua devoção a Nossa Senhora. E esta proposta é apresentada a todos nós. Nós precisamos rever a nossa oração, a nossa relação com a Mãe de Jesus, né? Ela não é deusa, não é mais que Deus. Ela foi grandiosa, mas ela foi grandiosa na sua pequenez. Ela se tornou importante pela sua insignificância humana e por ter dito sim ao projeto de Deus e ter aceitado, através da exortação, do anúncio do anjo Gabriel, se tornar mãe do Salvador para a salvação da humanidade inteira. E a grandeza da Virgem Maria merece destaque pela sua simplicidade, pela sua humildade, pela sua postura de serviço ao projeto de Deus desde o início. É também importante ressaltarmos que a Igreja tem se preocupado muito nesse ano por nos ajudar a compreender, por exemplo, a nossa relação com as imagens tantas que temos de Nossa Senhora. Aqui, se você observar, nós temos a imagem de Nossa Senhora Mãe e Rainha, 3 vezes admirável de Schoenstatt. Aqui nós temos a imagem da Senhora Aparecida. Sobretudo a imagem, nós sempre temos uma relação com os símbolos na vida da Igreja. A questão da iconografia, né? A questão da imagem que tem um significado para a Igreja. E não é um significado que está em contradição com a Bíblia. Quando nós temos lá no livro do Êxodo 20, a citação onde Deus condena a confecção de imagens que sejam colocadas em seu lugar, não tem nada a ver com as imagens que nós temos hoje da Mãe de Jesus, ou de um homem ou uma mulher que se tornou exemplo em sua fé. Por exemplo, esses dias nós celebramos São Francisco de Assis, né? Sempre lembramos da imagem de São Francisco de Assis com aquela veste desprendida, com pássaros em torno de si, mas não para adorar a imagem. O objetivo da Igreja com a imagem é nos levar em pensamento ao encontro da pessoa, não é? E da sua vida, e da sua história, e dos seus exemplos. A pessoa se tornou exemplo de vida para nós em nossa fé. Então, se a pessoa teve uma vida exemplar ao ponto, Luiz, de receber da Igreja o título, porque ser santo na dimensão eclesiológica, na dimensão da Igreja, é um título. A Igreja estuda a história da pessoa, vê a integridade da pessoa, vê o exemplo que a pessoa deixou e dá a ela esse título. É um título de santo, né? Francisco de Assis recebeu o título de santo. Por quê? Por causa de sua vida exemplar. Maria, ela recebe o título de Santa Maria porque trouxe no seu ventre o Santo dos Santos. E toda a humanidade é chamada à santidade de conduta, não de estátua.
Entendeu? Então, quando nós olhamos para uma imagem, nós temos que lembrar da santidade de vida daquela pessoa. Sede santo como o Pai do céu é santo, nosso Senhor Jesus vai dizer, né? E tudo isso é um convite ao melhoramento da nossa vida e da nossa conduta. Então, assim, hoje nós temos muitos títulos de Nossa Senhora que registram as mais variadas formas de manifestação da Mãe de Jesus. E a Mãe de Jesus, curiosamente, desde o primeiro milagre, que foi nas bodas de Caná, ela se manifesta preocupada com o povo. Não foi diferente em Aparecida. Quando aqueles pescadores já não tinham mais o que fazer, haviam trabalhado a noite toda tentando pescar algo para comer, um povo sofrido, um povo pobre, no tempo da escravidão no Brasil, à beira do rio ali, vivia o povoado, né, no Vale do Paraíba, aquele sofrimento, e de repente eles pescam um pedaço de uma estátua de Nossa Senhora. Depois pescam a cabeça. E interessante, pescar essa estátua, que não é Deus, os faz pensar: vamos rezar? É uma estátua da Imaculada Conceição, apareceu na rede. Vamos rezar? Vamos pedir então à Mãe de Deus, e aí eu vejo, por exemplo, a presença dela em Caná. O vinho faltou, né? Ela desperta numa preocupação. Estava faltando alimento para aqueles homens, estava faltando o sustento de cada dia, e ela aparece. E quando ela aparece, eles voltam a pensar em Deus, eles lançam a confiança em Deus e pedem então, olhando para aquela estátua ainda por reconstituir, porque o corpo estava separado da cabeça, eles olham para aquela estátua e pensam, não colocam a imagem no lugar de Deus, pensam em Deus e pedem à Mãe de Jesus: reza por nós, junto a Deus nosso Senhor, para que a gente alcance esta graça. E o que acontece? Acontece curiosamente para os seres humanos, mas no plano de Deus providencialmente acontece a pesca milagrosa, porque eles pescaram muitos peixes. Vai entender, humanamente não há explicações. E ali há, de fato, uma experiência profunda de fé. Ela não é Deus, ela não é mais que Deus. Ali ela se manifestou sensível aos sofrimentos daquele povo. Em muitos outros lugares assim se deu. Esse ano também celebramos os 100 anos da aparição dela em Fátima, né? Portugal. Então, quer dizer, o que a gente percebe é a presença da Virgem Maria muito forte na vida e nos sofrimentos do povo. E ela é sempre o socorro para a vida do povo. Isso é muito importante. É a companheira de caminhada, né? É intercessora junto a Deus. Então a imagem, ela nos ajuda a lembrar de tudo isso. E isto nos alegra muito. É nesse sentido que nós queremos amadurecer a nossa relação com a Mãe de Jesus e com os santos na vida da igreja, jamais tendo comportamento idolátrico. Às vezes as pessoas se apegam ao dinheiro, tornam o dinheiro um ídolo e não percebem. E aí uns e outros às vezes dizem que nós somos idólatras por ter uma imagem. A imagem é como que uma fotografia. Nos traz ao pensamento a importância da pessoa, que nos torna mais próximos de Deus se olhamos para os exemplos delas. Que alegria, que bênção. Nós vamos para o nosso intervalo. No próximo bloco, encerrando esse ano mariano, eu quero falar um pouco para vocês sobre as nossas festividades na minha paróquia, a paróquia Mãe Rainha, que também honra Nossa Senhora sob o título de Aparecida.